Com exceção dos veganos, sem nenhum tipo de dúvida, 99,9% dos marombeiros, das pessoas que se exercitam, consomem frango. Um ou outro não gosta, consome um pouco mais de carne vermelha, mas de vez em quando ainda come um franguinho, vamos ser sinceros. E qual que é o papo hoje? O papo hoje vai ser, como você já está vendo aí no título, nem sei para que eu explico, se você já sabe, você já clicou, mas vamos lá para ficar o videozinho bonito, né? Para todo mundo ver que está caprichado. Frango tem antibiótico, tem hormônio, vai fazer mal, então tem bastante coisinha sobre isso, é importante a gente entender, porque a gente come isso todo dia, a gente não quer entrar em furada. Já pensou você? Vou fazer uma alimentação saudável, bem legal. Aí você vai lá e simplesmente tem uma alimentação que acha que está saudável e está te fazendo muito mal. Então vamos lá, pessoal. Aquela convocação legal, aquela força da amizade, clica no gostei, se inscreva no canal, não pediria se não fosse importante. Então, se você puder dar essa força, ajuda muito. Vamos começar primeiro pelo antibiótico no frango. Frango toma ou não antibiótico? A resposta é sim. Leandrão, agora ferrou, vou parar de consumir. Pera. Vamos lá, pessoal. O antibiótico, ele é liberado, tá, pela Anvisa, tudo certinho, tem estudo, tem quantidade certinha, então tranquilo. O problema é quando você tem uma empresa de caráter duvidoso que começa a colocar coisas exageradas, tá? Esse que é o problema. Mas isso aí a gente vai enfrentar em qualquer área. Qualquer tipo de alimento pode ser, infelizmente, fraudado. Tá? Mas o antibiótico ele é legalizado. Então o Ministério da Agricultura também, né? Tudo certinho, tudo legalizado. Temos as fases certas para dar para o frango os antibióticos, que vai prevenir ele de ficar doente, de ter micro-organismo, etc. E por que tem o tempo certo? Porque aí dá tempo dele tomar o antibiótico. O que eu apontei para mim, né? Que estranho, falando de frango, apontando para mim. E dá o tempo do corpo dele metabolizar tudo certinho, excretar. Então não vai ficar nada ali, não vai chegar em você. Porque pensa no seguinte, vamos dizer, agora eu vou dar um exemplo aqui de marombeiro. Quanto tempo leva para eu detectar um decanoato de nandrolona no corpo? Depois de 1 ano vai sair do doping. Então se o cara usar, dali 8 meses consegue pegar? Consegue. Então quer dizer, tem um pequeno resquício assim no nosso corpo. Depois disso não. Então quer dizer o quê? Que o corpo se livrou 100%. O grande lance é que o antibiótico ele tem uma meia-vida curta. É só você estudar a farmacologia deste medicamento. O antibiótico tem uma meia-vida rápida. Então rapidamente o corpo vai processar, vai fazer o que precisa fazer, vai excretar e tudo certo. E é como se nunca tivesse existido, Leandro, naquele corpo. Exatamente, não tem nenhuma mutação genética, uma sobra que vai te fazer alguma coisa, nada. Foi tudo embora, pode consumir, eu posso comer o fígado, os rins, pode, tudo, qualquer coisa. Por isso que tem que ter um controle certinho. E não serve só para isso o antibiótico. O antibiótico também serve para tirar alguns micro-organismos vivos que ferram a flora intestinal do frango. Então torna ele, de certa forma, mais saudável e mais suscetível a absorver melhor os nutrientes. Por isso que ele também cresce mais. Você já ouviu falar do IBDC? IBDC nunca ouvi. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Esse instituto fez uma análise, pegaram 14 frangos, tá, de marcas diferentes, e analisaram eles para ver se tinha algum tipo de antibiótico, alguma coisa extra, alguma coisa ilegal. Sabe das 14 quantas caíram? Nenhuma. Então realmente é difícil ter fraude nisso, porque não tem muita vantagem em você colocar um antibiótico num frango que já cresceu e está perto do abate. Não vai servir mais para nada. Então é desperdício de dinheiro de quem está criando. Então é no momento certo. Qual que é a maior preocupação dos órgãos? Na verdade, a maior preocupação deles com o uso do antibiótico, acho que muita gente sabe disso, né? Mas para quem não sabe, enfim, a gente tende a ficar resistente ao antibiótico. Por isso que quando você vai tomar uma amoxicilina para dor de garganta, você tem que continuar mesmo depois que você está curado. Porque se você parar e voltar, vai voltar muito forte, o medicamento não funciona tão bem. Então essa resistência no frango é um perigo. E aí ele ficando resistente, aí a carne vai se contaminar. Então esse que é um cuidado que tem que ter, mas isso é numa administração errada, numa quantidade exagerada, onde não respeita o ciclo do medicamento. Tivemos uma outra análise, dessa vez analisaram bastante, mais de 2.500 amostras de frango,
E foi descoberto que 3% dessas amostras, não é muito alto, mas pô, 3% pode acontecer para quem come todo dia. Tinha salmonela. Então você consumir o frango cru é muito perigoso. Tá, 3% não é muito, mas pô, pensa que é o resto da sua vida comendo frango. Pode acontecer. Às vezes a gente vai comprar um frango de uma qualidade que não tá 100% boa. Então você não deve comer frango mal passado, tá? Frango não. Frango sempre muito bem passadinho, nada daquela parte mais rosadinha, não, volta no fogo, porque a salmonela morre na temperatura alta. Então tranquilo, não tem problema. Beleza, Leandrão, mas vamos falar agora de hormônio. Não, mas agora é hormônio no frango. Ah, aí que eu gostei, é comigo mesmo. Perdoe a brincadeira, pessoal, só para descontrair um pouquinho. Então, vamos falar do hormônio no frango. Tem hormônio no frango, sim ou não? Não. Ponto. Ponto. É mito e acabou. As aves têm uma alimentação hoje enriquecida, né, em termos da ração. Então é uma ração que tem mais nutriente, né? Aí melhoramos a absorção dos nutrientes por causa do medicamento do antibiótico também. E aí show de bola, porque a flora intestinal, claro, o antibiótico é ruim para a flora intestinal, mas se tiver um organismo ali ferrando a flora é ainda pior. Então tudo certinho absorve beleza. Então não tem anabolizante, não tem frango com hormônio. E, inclusive, o uso de hormônios em frango é totalmente banido. Tá? Não pode hormônio no frango. Se tiver, vai lacrar a empresa. Então, é para não acontecer. E como é que o frango cresce tanto? Porque antigamente não crescia assim. Tô certo? Está certo. Isso acontece, pessoal, por uma seleção do frango. Uma seleção comercial, tá? Lá em 2014, um estudo feito por uma instituição governamental dos Estados Unidos, né, norte-americana, mostrou que essa seleção, então o que acontece? Eles pegam um frango ali e vê que o frango tem o peitoral grande e pouca gordura, vamos reproduzir em cima desse. Aí esse nasce assim, 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 assado, esses daqui todos a gente vai abater, esse aqui, de novo, nasceu com o peitão, pouca gordura, reproduz em cima desse. E assim sucessivamente, incansavelmente, foi se tornando, né, justamente o galo com a galinha, o galo com a galinha, o galo com a galinha, e agora todos meio que nascem dessa forma. Então é só isso, não é porque tem anabolizante nem nada. E isso mudou muito, tá? Da década de 40 para o início dos anos 2000, aumentou cerca de 4 vezes o tamanho da galinha. Olha só que diferença, é grande. Então seria o mesmo, pessoal, assim, eu vou usar um exemplo cruel, mas é para você entender. Seria o mesmo que pegar seres humanos, quem tem 2 metros vai reproduzir com quem tem 2 metros e assim sucessivamente. Se a gente fizer isso incansavelmente, uma hora a nossa espécie só vai nascer acima de 2 metros. É uma seleção natural. No caso daqui do frango, é uma seleção comercial. E aí você imagina que da década de 40, 50 para cá isso vem sendo feito, e as galinhas têm um ciclo de vida muito mais rápido do que o nosso. Então imagina quantas gerações já não está assim. Então é normal que hoje as galinhas já cresçam grande, essas para abate. Mas os órgãos dos animais cresceram, né? Hoje o coração de galinha é grande, o fígado é grande. Pessoal, você acha que um indivíduo que tem 2 metros de altura e um que tem 1,40 m de altura tem o mesmo tamanho de fígado, o mesmo tamanho de intestino? Não, vai ser tudo maior. E agora falando do Brasil, foi feito análises, tudo certinho, e foi detectado níveis de hormônios no frango. Sabia? Níveis de hormônios naturais de um frango. Só. É igual pegar uma pessoa que está natural, tirar um exame dela e ela vai ter um nível de testosterona, um nível de estradiol, um nível de insulina, um nível de GH. Todo mundo tem. O frango também tem e está nas quantidades tudo certinho. Então, o enriquecimento de hormônios no frango, pessoal, é realmente um mito. E o tamanho é por causa dessa seleção comercial. Perfeito? Então, pode ficar sossegado que se a marca for boa, tudo certinho, criado maravilha, não vai ter problema nenhum. Agora, claro, nós temos algumas coisas a considerar em relação aos piores alimentos do mundo. E tem 2 dessa lista que você não faz nem ideia do que seja. E tem muita chance de você consumir eles com alguma frequência. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, os piores alimentos do mundo. Aí sim, aqui sim é ruim.